Olá, pessoal! O Momento Papo de Mãe está começando. Imagina só, você chega da maternidade em casa com aquele bebezinho recém-nascido tão pequeno no colo. Daí você pensa, e agora? Verdade, Mari, são muitos detalhes e a gente vai falar de alguns no programa de hoje. Nossas convidadas são a Renata, mãe da Cecília, de 2 anos, e da Marina, de 4 meses, que está aqui. E a doutora Jane Smid, pediatra e neonatologista. Seja bem-vinda, doutora Jane. Obrigada pelo convite, mais uma vez. E que gostoso, né? Um bebezinho no estúdio, Mari. É, muito fofa ela aqui. Obrigada, doutora Jane, Renata, e obrigada, Marina, que está aqui, olha. Prazer. Tá tão comportada, tão bonitinha, ela tá toda entretida, né? Ela gosta das luzes, eu acho. E ela é do tipo bebê calminha, assim, como que é? Então, eu costumo dizer que quando ela tá de barriga cheia e fralda vazia, tudo é paz, né? Acho que todo nenê, né? Se não tiver com cólica ou dor de barriga, também tá feliz. Bom, eu tô vendo que ela usa chupeta. Como é que foi essa decisão de dar chupeta para ela? Olha, com a Marina foi quase entrando em casa, a gente já ofereceu chupeta. Com a Cecília, que é a mais velha, eu esperei um pouquinho porque eu tive alguns problemas na amamentação. Eu tinha os bicos dos seios invertidos, então o pediatra pediu para esperar um pouco antes de oferecer a chupeta para ela. Então ela sabe, ela ganha o paninho dela, ganha a chupeta, então ela sabe que está na hora dela se acalmar e dormir. E com a Marina a mesma coisa. Eu vou te dizer que tem sido raro ver ela assim chupando chupeta. Ela é um pouco resistente à chupeta, eu tô até estranhando. Acho que é só pra mostrar pra vocês, eu acho. Que hoje tá tudo diferente. A gente combinou, né, Marina? Ela tá prestando atenção na tia. Agora, de qualquer maneira, a gente sabe que é polêmico. Tem gente que diz, né, que tem essa necessidade de sucção da chupeta. Enfim, como é que fica, né, Rô? É, Mari, bem polêmico, viu? Há estudos que mostram que a chupeta prejudica a amamentação. A OMS e o Unicef não recomendam o uso de bicos e chupetas desde o nascimento. Por outro lado, alguns estudos apontaram possível efeito protetor da chupeta contra a morte súbita. Doutora Jane, qual a sua opinião sobre a chupeta? Olha, eu acho que é uma decisão bem complexa, que envolve muitas nuances. E você tem que ver também para que época da vida você está falando. É comprovado que a chupeta atrapalha a amamentação. Então, quando a mãe tem dificuldade de amamentação, você vê que o pediatra dela falou, espera um pouco, porque senão você não vai conseguir mesmo. Também, a gente sabe que é o tal do pacifier, né? Ele acalma. Só que assim, tem muitos jeitos outros de acalmar a criança que o pediatra pode ensinar a mãe. Então, se você juntar as coisas, você tem que ver todas essas nuances. Por exemplo, a chupeta antiga era de látex. O que acontece? Depois você vai ter alergia na criança. A criança come um kiwi e faz uma urticária, você não sabe por quê. Ela teve um contato precoce com látex. A criança senta numa privada daquela antiga, faz uma alergia toda. Então, tem esse aspecto que é o menos relevante, mas aí também tem a morte súbita, tem outras coisas que previnem, tem a posição também. Você vai deixar essa criancinha dormir de barriga para cima, você vai deixar ela rotar. Então, eu acho que é uma decisão da família. Agora, realmente, no primeiro mês eu sou muito contra. Os músculos que você usa são totalmente diferentes. A chupeta cai, vai raspando nos lugares quando a criança cresce e você tem mais diarreia e mais infecção. Então, é uma coisa que eu posso falar 15 minutos sobre o porquê não e outros 15 porque Mas a Renata não precisa se sentir culpada. Não, é individual. Se você perguntar se eu usei nos meus filhos, depois do primeiro mês, eu usei, porque a criança chora, eu choro com a criança. Eu dei no primeiro dia. Por isso que eu falei, tem que ver o momento. Agora eu peço, realmente eu insisto, por favor, primeiro mês, vai chorar, mas faz parte do primeiro mês você realmente treinar a amamentação, não use. Então, olha, a gente ainda vai conversar mais sobre a questão do primeiro dia em casa, né? Para você foi tranquilo a questão do umbigo, do banho? Você... Na verdade, como nós demoramos muito para ter a nossa primeira filha, e essa aqui já veio logo em seguida, a minha mãe veio para me ajudar, e meu pai também, os dois vieram. E eu... Porque você não é de São Paulo? Não, eu sou do Rio Grande do Sul, então meus pais vieram para passar alguns dias com a gente. Eu confesso para vocês, diferente de muitas mães que são super possessivas em relação à criança, eu estava tão feliz sendo mãe que eu parecia que eu tinha que compartilhar essa felicidade com todo mundo. Você conseguiu delegar. Sim, minha mãe deu o primeiro banho em casa, eu aprendi com a minha mãe como dar um banho, até porque minha mãe faz isso com mães de primeira viagem lá na cidadezinha, aqui de onde a gente vem, é verdade. Então você tinha uma pessoa experiente para te ajudar. Totalmente. O Momento Papo de Mãe continua no próximo bloco. A doutora Jane ainda vai dar dicas sobre coto umbilical e o banho. A gente volta já.
Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. A Marina continua se comportando muito bem aqui. E agora a gente vai falar sobre a higiene do coto umbilical, doutora Jane. Tem muita mãe que tem aflição do coto, né? Tem medo de limpar. Dói o coto? Não, doutora não dói e é muito importante limpar. É uma porta de entrada para infecções importantes, a onfalite, e é causa de reinternação. Então é importante limpar. É uma dúvida que as mães têm, além do álcool, que todo mundo sabe, tem que limpar cada troca com álcool a 70%, um cotonete, limpar mesmo, não ter medo, não dói. É sobre lavar. A hora que você vai dar banho, você tem que fazer uma espuminha e lavar aquilo. Quando você lava, ele fica úmido. Em compensação, quando você limpa com álcool, aquilo evapora e seca mais rápido. Quanto mais você limpar, antes cai. E porque o que tem que acontecer é que ao longo dos dias vai secando até cair, é isso? Sim. E quanto tempo demora para cair, doutora Jane? É variável, tem que cair em 5 dias, uma semana, mas às vezes chega com 20, 25 dias e ainda está lá. Quando cai, sempre sangra um pouquinho. E é um motivo de telefonema, não é para se estressar. Você continua limpando, só que aí não raspa, limpa com pressão. E seca com pressão, porque se você raspar vai sangrar mais. Mas é um pouquinho de sangramento, é muito pouco. Sempre que cai, ainda tem que continuar limpando Sim, com álcool? sim. uns E dias? observar se fica uma elevação, tipo uma verruga. Aquilo é um granuloma, aquilo precisa ser cauterizado com bastão de nitrato de prata. Por isso que a gente tem que fazer esses retornos precoces quando nasce. A gente sempre pede para voltar com 2 dias, eu peço de 2 a 5 dias, e depois a primeira consulta com uma semana. Meu primeiro banho em casa é um evento também, né? Porque dá medo, sei lá, de afundar a cabecinha, né, doutora Jane? Tem Aliás, algumas é um recomendações, medo, né? Precisa Toda tomar mãe tem cuidado mesmo, né? Com certeza, com Tem certeza. algumas recomendações, né? na hora Sim, do tem banho. algumas recomendações. Primeiro, ter muita calma e não ficar testando a água depois que o bebê entrou na água. Primeiro, você testa bem a água. Tem gente que vai colocando com o bebê. Isso não pode, você pode queimar ou tá frio. Então, prepara a água, prepara tudo antes do banho. Tem que preparar, porque aí você tá calmo, o bebê não tá lá, você prepara. E agora, eu sempre recomendei isso, aquelas fraldas grandes, colocar o bebê sempre envolvido na fralda, que aí ele não sente a mudança da temperatura. Antes de colocar, a gente costuma lavar o cabelinho e antes o rosto, que a água tá limpinha. Não esquecer de limpar o bumbum, porque vai colocar na água com fezes, vai contaminar tudo, não pode. Então, você limpa o bumbum do bebê, deixa bem limpinho, com algodão com água. Depois de limpar, você lava o rosto do bebê primeiro. Ele está fora da água, ele está sem roupinha, mas para não passar frio, está envolvido numa fraldinha de pano. Aí depois você lava a cabecinha, sempre com... Eu prefiro sempre sabão líquido, porque os outros deixam resíduo. Aí tem várias marcas, escolhe a marca que o seu pediatra indicar, ou da sua preferência. Geralmente o pessoal já fez curso de amamentação, já tem uma ideia do que quer usar. Aí faz uma espuminha, lava a cabeça... A água está limpa, tira o sabão da cabeça e depois coloca com calma. Daí não acontece nada. Estando com calma e segura o bebê, né? Não vai afogar. Olha, minha mãe ensinou direitinho, viu? Ela seguiu tudo isso. Quem deu o primeiro banho, você ou a sua mãe? Foi minha mãe. A minha mãe também deu o primeiro banho. Eu não, era daquelas que não queria delegar nada, eu tinha que dar todos os banhos, trocar todas as fraldas. A primeira filha eu fui uma No chata, primeiro, né? assim, No segundo já delegou. Mas quer dizer, a sua mãe, você disse que a sua mãe deu o primeiro banho, mas logo você assumiu também, outras Sim, pessoas assumiram. sim. Porque às vezes você deixa o outro dar o primeiro, você nunca tem coragem de dar. Na verdade, meu marido é de uma família grande, então viu os sobrinhos crescerem e meu marido tinha muita experiência com criança pequena. Então, na verdade, ele tinha mais segurança do que eu nos primeiros dias. Na verdade, você só vai aprender dando o primeiro banho, tem que enfrentar o medo, né? Não, E e é neném isso, o pai chora, tem que... né? E aí, choro assusta, mas choro ele não sabe falar, ele chora, é normal. E é isso, o pai tem que sempre dividir com a mãe as mesmas responsabilidades, o que a gente sempre fala, Sim, né? com Mas tem certeza. muito pai que adora dar banho, né? Não, o pai pai vai que poder adora fazer dar tudo, banho. menos dar o peito, não é, doutora? Com Jane? certeza, banho é pro pai. Mas pode participar em tudo. Olha, vocês continuam conversando mais um pouquinho. Eu vou dar uma olhada no que chegou ali no computador, pelo Facebook do Papo de Mãe, viu, doutora Jane? Que algumas pessoas, os telespectadores, mandaram questões sabendo que você estaria aqui no estúdio. Legal. E daí a gente ajuda o pessoal que está em casa também, né, Rô? Sim, e lembrando que todo mundo pode participar, mande as questões pra gente que a gente responde aqui. E doutora Jane, as mães têm muitas dúvidas também. Qual o melhor horário do dia para dar o banho? Tem algum um horário melhor, se é de manhã, à noite? Eu sempre oriento no horário mais quentinho do dia.
Porém, conforme eles vão ficando maiores ou no verão, eu falo, você pode dar mais de um banho. Um primeiro banho para higienizar, mas tem aquele banho para acalmar. Quando o bebê chora, não consegue dormir, você dá um banhinho para acalmar, que não é aquele banho perfeito, é para acalmar. A Mari agora vai ler ali as Rô, perguntas. chegaram várias questões aqui, depois até encaminho as outras para a doutora Jane. Eu separei uma, que é da Daniela Chamas Terbielli, obrigada pela participação. Daniela é de Porangaba, no interior de São Paulo. Ela está com um bebê de 9 dias, doutora Jane, é o Ilias. Ela pergunta o seguinte, olha, quais os cuidados com as altas temperaturas quando está muito calor? Posso deixar o meu bebê dormindo com o ventilador ligado ou com ar-condicionado? Eu deixo ele com roupas curtas ou eu tenho que deixar ele coberto com roupas leves? Ele transpira muito. Eu ofereço o peito várias vezes por medo dele desidratar. É perfeito oferecer o peito várias vezes, porque conforme a temperatura ambiente, o leite vai tendo mais água e hidrata melhor. Pode usar, assim, o ar-condicionado. A gente mantém na unidade neonatal 24 graus, mais ou menos. 23 a 25 graus seria uma coisa agradável. E vento, colocar berço perto de janela de vento nunca é legal, porque à noite esfria e o nenê se resfria. O ventilador melhor não. Você pode colocar o ventilador desde que não seja exatamente em cima do bebê. Doutora Jane, obrigada. Acho que a gente conseguiu ajudar aí a Daniela. Você também pode enviar as suas perguntas ao nosso programa. Doutora Jane, muito obrigada pela presença, que volte sempre. É um prazer. Renata, muito obrigada. Obrigada para a Marina, que se comportou muito bem, uma fofa. Vocês também estão super convidadas para voltarem. Muito obrigada. E o Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima na TV Cultura.